Beleza, eu acho que todo mundo precisa admitir que esse foi um dos episódios mais bonitos dessa quarta temporada. Não, sério, cara, esse episódio foi um dos melhores episódios desde a parte 1. E como todo vídeo eu vou estar trazendo algumas diferenças do mangá e também uma pequena review. E também algumas curiosidades sobre a Mikasa Gótica, que eu quero citar ao decorrer desse vídeo. Mas enfim, se não me conhece, eu me chamo Marcelo. E já dando início ao vídeo, após o Mamaco ter sido derrubado lá do morro, o Galliard começa a sofrer na mão do Eren, mas o cara sofre, mas sofre que nem um condenado. O Eren acaba atacando direto a sua nuca, já que ele acabou ficando exposto, e com apenas um soco estourou metade do rosto do porco. Mas o Eren não só socou uma vez, ele socou 4 vezes, 5 vezes, eu não lembro, eu não contei. O cara já tava morto lá no chão, o cara já tava sem consciência e o Eren ainda tava espancando ele. E o mais interessante é que desde sua primeira aparição, o Galliard só levou porrada. Sempre quando o Galliard conseguia um mínimo de vantagem, sempre tinha alguém pra apagar o seu brilho. Mas enfim, o Eren bate no porco até ele ficar inconsciente e ficar irreconhecível, nem a mãe do Galliard ia reconhecer ele. E quando faltava pouquinho pra matar o porco, a Pieck logo lançou um tiraço na cabeça do Eren. E o Armin, junto de Jean, Mikasa e os outros, tiveram a brilhante ideia de pegar os seus adversários por trás. Então logo ali o bonde do Arame combina de pegar todo mundo desprevenido. O Reiner tenta pegar o Eren e domina ele, logo joga ele no chão. Já que agora ficou mais fácil, pois o cara levou o que? Uns 3 balaços na cabeça e até agora não pararam o Eren. Enfim, o Reiner também tá sem energia e ele não consegue muito se sobressair contra a força do Eren. Então logo ele tenta acordar o Galliard, que estava caído logo ali perto. Só que o Galliard estava todo inconsciente. Basicamente a metade do seu cérebro foi destruída, então ele só estava se regenerando inconscientemente. E quando o Reiner foi tentar fazer um contato físico com o Titã de Galliard, acabou rolando uma química. Meio que despertou algumas memórias adormecidas dentro de Galliard. As memórias que o porco havia recebido de seu irmão Marcel Galliard eram as memórias justo no momento em que Marcel, Bertolt, Reiner e Annie haviam chegado em Paradis. E logo na sua primeira noite acampando na ilha de Paradis, Marcel naquela época decidiu revelar ao Reiner que foi ele quem manipulou os votos de seus superiores para que o Reiner fosse escolhido como um guerreiro e não o porco Galliard, já que a intenção do Marcel era proteger o seu irmãozinho mais novo de se tornar um titã e ter praticamente uma morte muito prematura. Enquanto isso, o Zeke acaba recuperando a sua consciência após ter levado aqueles balaços lá da Pieck. E o Zeke percebe que ele não tem uma outra opção. Se ele quiser sair vivo dali junto com Eren, ele vai ter que gritar. Então ele começa a se preparar, mas antes de gritar, ele é impedido pelo coach, que acabou meio que implorando para ele não fazer aquilo. Não importava se ele queria matar Eldiano, Marleano, ele poderia fazer isso depois que o Falco estivesse a quilômetros de distância dele. O coach Grass continua falando com o Zeke para ele não puxar o irmãozinho dele para esses assuntos cabulosos. Mas o Zeke acaba olhando para a cara do coach e diz que compreende, ao mesmo tempo que ele olha para o rosto do Eren. Enfim, literalmente o Zeke acaba cagando pro coach e diz que compreende bastante o seu ponto de vista, mas mesmo assim, o Zeke acabou gritando e transformou todos os Eldians que ingeriram seu fluido espial em titãs. E a cena que o Zeke começa a gritar para ativar a sua coordenada é magnífica de linda, pois o titã bestial do Zeke tá em 2D, e a gente pode analisar duas coisas no mangá. O grito de Zeke, que tanto no anime e tanto no mangá ficaram bastante robustos, e também a própria Shinganshina sendo transformada em titãs. Basicamente as duas cenas ficaram quase idênticas ao material original. E é a partir daqui que esse episódio começa a ficar magnífico. O distrito ficou lotado de titãs, e essa cena me lembrou bastante uma cena lá da primeira temporada do anime. Bateu uma nostalgia. E consequentemente, por causa do grito do Zeke, o Falco acabou se transformando em um titã. E essa cena ficou muito linda, ainda mais com a trilha sonora de fundo. Essa cena, tanto no mangá, tanto no anime, ficou bastante dramática. Principalmente quando aparece o corpo do Coach Grice todo queimado ali do lado. O cara fez um cosplay do Armin e ficou idêntico. O Falco acabou virando um titã sem queixo. E após a sua transformação, ele é comandado pela coordenada de Zeke para atacar o Reiner, que agora no momento estava lutando contra 2 titãs. Ele estava tentando se defender com o Falco e ele também estava tentando segurar o Eren para não entrar em contato com o Zeke. Mas o Reiner acaba não conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E uma coisa legal que a gente pode reparar é que todos os titãs que o Zeke transforma a partir do seu grito sempre vêm com alguma anormalidade. Mas enfim, após o Zeke ter gritado, o Zeke acaba levando um tiro da Pieck. E o seu corpo começou a se desfazer, dando a impressão de que ele tinha morrido. Armin e Mikasa acabaram pegando a Pieck e o Magath por trás.
O Armin lançou a sua lança trovão, mas não foi muito efetiva, enquanto a Mikasa solava 2 soldados. Com o corpo do Zeke desfazendo após o tiro, o Reiner pensou que o Zeke havia morrido, então ele acabou pensando que ele poderia jogar a toalha, já que se ele morresse, pelo menos ia estar tudo bem. Com um foco no seu pescoço tentando comer ele logo começa a desfazer o seu endurecimento, só que antes dele desfazer o seu endurecimento por completo, aparece o Porco Galliard, que já estava ciente de toda a situação que o Marcel havia vivenciado. Sobre a alteração dos guerreiros escolhidos, o Porco já sabia, e aparentemente o Porco havia usado todos os seus poderes de regeneração para reconstruir a sua mente e também cabeça, ou pelo menos uma parte dela. Tendo seus poderes de regeneração esgotados, o Porco logo então decidiu se sacrificar. Mas antes de se sacrificar, para que o Falco voltasse a ter uma consciência, o Porco acaba ficando bastante orgulhoso ao saber que ele sempre foi melhor que o Reiner em tudo, já que o Reiner na época era um caso perdido. E após a morte de Galliard, o Reiner fica bastante pistola, mesmo não sendo tão próximo assim do Porco, que logo mete a mãozada na cara do Eren, só que o soco do Reiner acaba sendo bloqueado quando o Eren ativa seu endurecimento. E em seguida o Eren começou a dar fuga. E uma diferença bem legal é que a gente pôde ver que o anime consertou um erro do Isayama quando desenhava o mangá. Como por exemplo, agora o Eren tá com as calças rasgadas, enquanto no mangá ele tava com a calça inteira, mesmo após o Galliard ter comido as suas pernas. Tipo, o Eren tinha uma calça à prova de mordidas, o cara saiu até com sapato. E aqui o foco principal do episódio é esse momento. Praticamente o anime começa a dar um close na Gabi e também no rosto de outros personagens, enquanto o mundo ficava em câmera lenta. Tudo acabou ficando silencioso e logo a Gabi dispara contra o pescoço de Eren. E mano, eu fiquei surpreso aqui. Eu pensei que a Mappa fosse meter censura, porque é uma cena bastante pesada. Mas não, velho. A Mappa simplesmente deixou a cena ali, exatamente como tá no mangá, ou até mesmo pior. Eu acho incrível como que um enquadramento dessa cena consegue ser muito semelhante ao do mangá. E após a cabeça do Eren ter sido jogada aos ares, surge um dos melhores momentos de toda a 4ª temporada, quando o Eren estava se aproximando do Zeke, bem, mais especificamente a cabeça do Eren. O tempo começou a ficar um pouco mais devagar, só que dessa vez o tempo literalmente parou. As aves, os soldados, as guerras, tudo parou. Até mesmo os soldados que estavam sendo comidos pelos titãs, como por exemplo esse titã aí que tá comendo um soldado de cantinho, e também esse titã comendo um outro soldado marliano por trás. E finalmente os irmãos Jäger entram em contato. E o Eren começa a se aprofundar no mundo dos caminhos, ele começa a entrar. E durante esse momento é possível ver várias lembranças do Eren, também memórias futuras do que possivelmente pode acontecer em breve. E algo que me chamou muita atenção nessa cena é a Mikasa gótica e também o Armin nerd, mostrando um universo alternativo. Mikasa gótica e o Armin otaku fazem parte de uma obra alternativa do Isayama, mas precisamente este é o verdadeiro universo alternativo de Shingeki. No anime podemos ver a History Reis, a Mikasa e o Armin, e no mangá também dá pra vê-los, só que eles estão lá bem no cantinho, escondidos lá no cantinho. Tanto que só foi agora, gravando esse vídeo, que eu fui lá conferir para ver se eles realmente estavam lá, e eles estão. Esses personagens fazem parte de uma obra chamada Shingeki no Kyojin High School Owl, e essa obra é feita pelo próprio Isayama. É como se fossem algumas páginas adicionais nos fins dos volumes dos mangás. Mas enfim, Shingeki no Kyojin High School Owl conta sobre uma vida alternativa dos personagens em uma escola americana. E agora que essa obra é canônica tanto no anime tanto no mangá, você gostaria que eu explicasse um pouco e falasse um pouco mais sobre esse universo alternativo de Shingeki no Kyojin, onde que todos os personagens de Shingeki no Kyojin são estudantes em uma escola americana? Mas enfim, deixa aí embaixo nos comentários se você quer. Continuando, o Eren consegue chegar até o mundo dos caminhos, e com essa animação e cabeludo, nossa mano, o Eren tá muito gostoso. E chegando lá no mundo dos caminhos, o Zeke começa a explicar um pouco sobre aquele mundo. Ele fala que o tempo lá no mundo dos caminhos não é o mesmo tempo que se tem lá no mundo físico. Enfim, não importa quanto tempo eles ficassem lá, dias, meses, horas, anos, não ia interferir muita coisa no tempo do mundo físico. Não ia mudar quase nada. Zeke menciona sobre a areia de Ymir e diz que foi com aquela areia que a Ymir reconstruiu seu corpo, levando então a pensar que a Ymir é a responsável por criar os titãs. É ela que cria e ela que também cuida da regeneração do portador, pois com o tempo infinito que ela possui, ela pode ficar à vontade para reconstruir o corpo do portador ou de seu titã.
O Zeke também fala sobre as suas correntes, que basicamente se tratam do voto de renúncia à guerra, que foi proposto pelo primeiro rei das muralhas, Karl Fritz, o mesmo cara que criou as muralhas de Maria, Rose e Sina. O voto de renúncia, como o próprio nome já fala, tem o objetivo de renunciar à guerra, ou seja, todos os reis das muralhas que ganharam o Titã Fundador acabaram sendo impedidos por este voto de renúncia de utilizarem seus poderes. Basicamente, esse voto de renúncia restringia quase todas as habilidades do Titã Fundador. Mas o Zeke revela que durante esse tempo que o Eren estava recuperando a sua consciência lá no mundo da consciência, o Zeke acabou descobrindo muitas coisas. E uma delas foi que a Ymir era totalmente obediente a pessoas que possuem sangue real. Ou seja, basicamente a Ymir Fritz, a deusa dos titãs, é escrava de toda pessoa que possui sangue real. Ela é escrava dos seus próprios descendentes. E por causa disso, o Zeke acabou obtendo o poder do Titã Fundador, e não o Eren. O Eren só conseguiu entrar no mundo dos caminhos porque ele havia comido o Titã Fundador. Mas quem realmente agora consegue utilizar os poderes do Titã Fundador, por enquanto, é o Zeke. Tanto que quando o Zeke descobriu que o Eren não iria apoiar o seu plano de eutanásia, o plano de tirar toda a fertilidade do povo eldiano, o Zeke simplesmente já esperava por isso. O Eren havia achado que o seu plano tinha funcionado, mas na verdade era o plano do Zeke que estava sendo executado naquele momento. E ao descobrir a verdadeira intenção do Eren, o Zeke usa os seus poderes do Titã Fundador para aprisionar o Eren, pois ele ainda quer tentar salvar o seu irmão, já que o Zeke acredita que o Grisha influenciou o Eren para o caminho errado. Mas enfim, logo os dois acabam dando uma cabeçada e um flash surge. E também vai ser provável que nos próximos episódios futuros a gente vai ver mais luta de Titã 2D, como por exemplo a luta do Grisha contra a Frida Reis. Acredito que eles não vão reutilizar as cenas da Witch. E minha opinião geral sobre esse episódio, eu achei ele muito bom. Sinceramente, o melhor episódio da quarta temporada. Além de ter uma animação bonita, os caras souberam trabalhar muito bem esse clímax do Eren entrando em contato com o Zeke. Mas enfim, me fala o que você achou desse episódio. Você curtiu? Qual foi o seu momento favorito? E também deixa uma sugestão aí embaixo pro próximo vídeo. E também aproveita e se inscreve no canal, porque o próximo episódio talvez vai quebrar um pouco a tua cabeça.